Pessoal, então vamos lá, vamos continuar, tá? A gente tratou sobre a primeira parte, sobre a carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo é a carta que Paulo escreve a Tito, e trabalhamos sobre a questão de ótica ministerial. Agora, nessa aula de teologia aqui, vamos tratar sobre um tratado hermenêutico baseado naquilo que nós acreditamos. Por que nós acreditamos? Porque provavelmente quase todos nós aqui somos das Assembleias de Deus, e a Assembleia de Deus, como outra e qualquer denominação cristã, seja de cunho protestante ou não, ela simplesmente tem o seu credo, ou, como eu disse, chamado de tratado hermenêutico. E esse credo compõe naquilo que as Assembleias de Deus acredita e prega, tá bom? Então, o credo dentro das Assembleias de Deus, ele vai ter alguns regimentos, e a primeira vai estar dizendo sobre a doutrina da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus enquanto doutrina, e no que a Assembleia de Deus acredita. Primeiro, acredita na inspiração divina, ou seja, nós, ou os nossos pais das Assembleias de Deus, enquanto cristãos, acreditaram que a Bíblia é a palavra inerrante, infalível de Deus. Já comentei isso com vocês. Há textos bíblicos, por exemplo, de Hebreus 4:12, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, vai dizer que a palavra de Deus é eficaz. O fato da Bíblia ser viva e o fato da Bíblia ter como marca a sua eficácia e a sua eficiência é o primeiro tema daquilo que a Assembleia de Deus acredita. Acredita que o ensino da palavra, a pregação da palavra, ele é fator importantíssimo para o crescimento dos seus cristãos que lá estão, tá bom? Então acredita que a Bíblia ela é inspirada por Deus, acredita que a Bíblia ela é plena, ela é a única regra infalível de fé e prática para o caráter cristão. Vocês não podem se esquecer, é que nesse credo ele é tratado que a Bíblia ela é única. Então, se ela é única, implica em dizer que não há absolutamente nenhum livro que se compare à Bíblia no quesito inspiração ou infalível palavra de Deus, tá? Nós, diante de uma vertente de igrejas, igual, por exemplo, algumas tradições católicas, que colocam tradição na paridade da doutrina bíblica, essa não é uma visão que pertence ou que deveria pertencer à Assembleia de Deus. Palavras de homens não se comparam às palavras da Bíblia. Palavras de pastores, dirigentes ou presidentes não se comparam às palavras da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela é o único livro que compõe a nossa regra de fé. Bom, segundo tópico do credo das Assembleias de Deus é assim: a Assembleia de Deus crê em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que embora distintas são iguais em poder, em glória e majestade. E o credo continua falando sobre quem são essas três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. O que a Assembleia de Deus crê? A Assembleia de Deus acredita primeiro na questão da eternidade de Deus. Não se esqueçam que Deus não tem início, Deus não tem meio e não tem fim. O fato de a eternidade ser um atributo de Deus, e nós acreditamos que a Assembleia de Deus, no seu tratado aqui de número 2, vai abordar a questão da doutrina da Trindade. Essa doutrina ela não é tão fácil de ser explicada, de ser pregada. Por quê? Porque ela é a única doutrina bíblica que o nome não compõe, o nome não aparece na Bíblia. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. O fato de não existir a palavra Trindade na Bíblia meio que dificulta algumas coisas. E funciona assim, pessoal. Nós, assembleianos, acreditamos que enquanto uma religião protestante ou uma confissão protestante, ela basicamente nega a existência da Trindade, portanto nega a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é considerada uma seita.
E é por isso que nós, assembleianos, acreditamos em religiões igual os mormons dos últimos dias, testemunhas de Jeová, simplesmente por negarem a doutrina bíblica da Trindade. Consequentemente, a ótica que nós resolvemos escolher para olharmos é como seita. Negar a doutrina bíblica da Trindade é basicamente para nós enxergarmos como seita. Não se esqueçam que o Pai é o Filho e é o Espírito Santo. Há um texto célebre e único da Bíblia que ele vai aparecer de uma forma bem clara e explícita a Trindade. É em Mateus capítulo de número 3. Nós temos o Filho indo para se batizar, nós temos o Pai dando testemunho que ele é o Filho, e nós temos o Espírito Santo ali assumindo a forma de uma pomba, e ali nós temos os três em um só. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O terceiro tratado que está apontado no credo das Assembleias de Deus é assim: nós acreditamos em quê? No Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, e em sua morte vicária e expiatória, e em sua ressurreição corporal dentre os mortos, e sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. No que as Assembleias de Deus crê, a Assembleia de Deus acredita que Jesus, ele é o Filho de Deus e é plenamente Deus. Portanto, nós acreditamos, ensinamos e pregamos que o Filho não é menor do que o Pai, e nós acreditamos, ensinamos e pregamos que o Filho, ele é 100% Deus. A divindade de Cristo, ou de uma perspectiva cristológica, que é a doutrina de Cristo na teologia sistemática, ela basicamente vai levantar a ideia de quê? De que Cristo era 100% homem e 100% Deus. É isso que foi tratado no concílio da igreja, ou chamado de concílio de Calcedônia, não é? O que eu preciso que você relembre é que nos evangelhos vai mostrar essa divindade de Cristo. E se nós analisarmos os 4 documentos biográficos que vai tratar sobre Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, o último evangelho de Cristo, escreve João, ele vai apontar Cristo como divino. É por isso que lá você vai encontrar expressões do tipo: eu sou a luz do mundo, eu sou o verbo da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, antes de Abraão existir, eu sou. Enfim, o fato de Cristo intitular-se para si e rogar para si o título de que ele é, e os atributos que ele disse que ele possuía, vai provar sua divindade. Não se esqueça que apenas Deus pode perdoar pecados, e Cristo perdoava. Não se esqueça que apenas Deus que poderia dar ordem aos anjos, e ele deu. Não se esqueça que apenas Deus que poderia dar ordem aos elementos da natureza, e isso Cristo deu. Portanto, nós, enquanto assembleianos, nós acreditamos que Cristo é 100% homem, 100% Deus, e também acreditamos que ele é 100% homem. Isso implica em dizer que ele veio à terra, e ele vindo à terra, e aqui eu quero que você acredite em algo que eu já falei para vocês, que a maior humilhação de Jesus não foi ter ido à cruz. A maior humilhação de Jesus foi ter se tornado homem. Filipenses capítulo 2, Paulo registra isso, dizendo que ele, é uma referência a Cristo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a ele, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homens. É algo que eu não preciso relembrar, que Cristo chorou, comeu, dormiu, teve fome. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele é 100% Deus. É a frase do C.S. Lewis, né? Ele disse que quando olhava para a vida de Cristo, ele disse que basicamente tirava uma conclusão: ou ele era louco, ou ele era Deus. Porque se eu não acreditar naquilo que ele disse que ele era, então para mim ele é um louco. Mas se eu quiser acreditar naquilo que ele é, então vou ter que concluir: ele é Deus, 100% homem e 100% Deus. E essa vai ser uma regra que a Assembleia de Deus acredita, tá bom?
No quarto vai mostrar o quarto princípio no que a Assembleia de Deus acredita. E a Assembleia de Deus acredita no Espírito Santo. A Assembleia de Deus acredita na terceira pessoa da Trindade. Acreditamos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial como o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. A Assembleia de Deus e, portanto, os assembleianos devem acreditar que o Espírito Santo é Deus. E Cristo, quando disse, enquanto esteve na terra, que Ele estava aqui e que Ele retornaria aos céus, mas não deixaria a igreja órfã, e diz que enviaria um outro, a palavra grega ali para outro vai significar um do mesmo tipo. Portanto, se Cristo curava, esse outro Consolador cura também. Se Cristo restaurava, Ele também poderia restaurar. Se Cristo perdoava, Ele também poderia perdoar. Não se esqueça que nós acreditamos no Espírito Santo, não apenas como agente de convencimento de pecado, que Jesus falou que esse vai ser um dos seus ofícios, mas acreditamos no Espírito Santo como o maior presente depois da salvação que Cristo foi lá e nos deu, tá bom? Quinto princípio que a Assembleia de Deus acredita: na pecaminosidade do homem, que o destruiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-lo a Deus. O que a Assembleia de Deus acredita? Acredita que o homem ele está em estado de pecado. Essa doutrina bíblica sistemática chamada de hamartiologia. E não se esqueça de Gênesis, capítulo de número 3, há uma definição do Dr. Wayne Grudem: antes do pecado e pós do pecado. Antes do pecado, o ser humano tinha potencial para pecar. Pós o pecado, o ser humano tem tendência a pecar. E eu já comentei com vocês e vou voltar a repetir: a definição de ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado ela já vai descobrir por si só. A partir de agora, pós a vinda do pecado, o ser humano tem tendência ao erro. Tendo tendência ao erro, o único método de levá-lo a Deus foi através do sacrifício vicário que Cristo fez na cruz do Calvário, tá bom? O sexto princípio, no que a Assembleia de Deus acredita na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e a palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. A Assembleia de Deus acredita na doutrina bíblica da regeneração. Não se esqueça que essa doutrina ela é apresentada por Cristo em João capítulo de número 3. Mesmo Jesus falando para um doutor da lei, alguém que apenas não lia, mas tinha autonomia para interpretar e para escrever a lei, Cristo levanta a possibilidade da doutrina da regeneração. O que a doutrina da regeneração seria? Seria o novo nascimento. E a forma de nós apresentarmos a verdadeira marca da doutrina bíblica da regeneração é basicamente a nossa forma de batizar, nosso batismo, né? Vocês lembram, vocês que já foram batizados, sabem como é que a cerimônia funciona, e seria basicamente um método para sepultamento de pecados. Logo, é uma total relação com a doutrina bíblica da regeneração. No que a Assembleia de Deus acredita? No perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo ao nosso favor. A Assembleia de Deus acredita que Cristo perdoou o ser humano do pecado lá na cruz do Calvário. A Assembleia de Deus acredita que Cristo, além do perdão, justificou o ser humano, ao ponto de, toda vez que o ser humano peca, entregou a sua vida a Cristo, ele se rendeu ao chamado de Cristo. A partir de agora, Deus não olha mais para a sua ficha de pecados. A partir de agora, a partir de agora, Deus olha para a ficha e o sacrifício que Cristo fez. Isso é justificar. Isso basicamente é o que Paulo falou na carta aos Colossenses, quando ele vai dizer que a cédula que nos era contrária, Cristo a rasgou, né? E Paulo relembra tanto a carta aos Romanos,
que nós somos justificados pela fé e foi por intermédio do sangue dele. A Assembleia de Deus acredita na doutrina bíblica da justificação de Cristo, né? Em favor do ser humano. A Assembleia de Deus acredita na igreja, que é o corpo de Cristo, que é coluna e firmeza da verdade, que é una, santa e universal. Assembleia dos fiéis, remido de todas as eras, de todos os lugares, chamado do mundo pelo Espírito Santo para seguir Cristo e adorar a Deus. A Assembleia de Deus acredita em uma igreja só. E não importa quantas vertentes das Assembleias de Deus acabou tendo. Não importa se é convenções estilo CJDB ou convenções nacionais de Madureiras, ou as diversas convenções estaduais que surgiram, mas a Assembleia de Deus acredita que existe apenas uma única igreja. E que essa igreja ela é composta e formada pelos cristãos que já morreram, os que estão vivos, e para aqueles a quem Deus chamar. A Assembleia de Deus acredita em uma única igreja que vai ser, ser arrebatada, porque nós acreditamos na doutrina bíblica do arrebatamento, portanto acreditamos em uma única igreja, com um único ensino, que crê apenas em um Deus, em um só Cristo, uma só vocação e numa só esperança. A Assembleia de Deus acredita que essa igreja ela tem como marca a adoração ao Cordeiro, né? Que está descrito em Apocalipse 4 e Apocalipse 5. A Assembleia de Deus acredita no batismo bíblico, efetuado por imersão. Eu preciso que você entenda que a Assembleia de Deus, ela basicamente ela é pautada não é no batismo de igrejas igual presbiterianas e batistas, por aspersão, algumas batistas e algumas presbiterianas, mas é no batismo por imersão. É no batismo simplesmente de levar a pessoa abaixo da superfície da água. Aquilo é o batismo por imersão. Em uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou Jesus em Mateus 28:19. A Assembleia de Deus acredita nessa ordem de Cristo. Vocês devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já comentei sobre a relação disso com a doutrina bíblica da regeneração. A Assembleia de Deus acredita na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas em Jesus Cristo. A Assembleia de Deus acredita que essa obra e essa vida de santidade ela é atribuída primeiramente ao Espírito Santo. É o Espírito Santo quem transforma, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo que insere no coração da pessoa a chamada tristeza por esse mundo, ou a tristeza pelo pecado. É isso que Paulo diz em Efésios 2, nós estávamos mortos, morto não fala, morto não tem desejo e morto não tem sentimento. Portanto, qualquer sinal de santificação ou desejo que eu tenho de querer agradar a Deus, basicamente eu tenho porque o Espírito Santo é que me convence de fazer essas coisas, não é? A Assembleia de Deus acredita no batismo do Espírito Santo, no seu 11º princípio, conforme as Escrituras, que nos é dada por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. A Assembleia de Deus, e para vocês que são assembleianos, não se esqueçam, devemos pôr em pauta e acreditarmos que o batismo com o Espírito Santo, ele é manifesto pela forma física da glossolalia, ou pela evidência de falar em línguas estranhas. É assim que as Assembleias de Deus acreditam com relação ao ser cheio do Espírito Santo. E os textos estão lá em Atos 5, 2, 4, 10, 44, 46 e capítulo 19 do verso 1 ao 7. No que a Assembleia de Deus acredita? A Assembleia de Deus acredita na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus não é cessacionista. A Assembleia de Deus, pessoal, acredita veementemente isso, que os dons não morreram no surgimento da igreja primitiva. No fechamento do cânon, a Assembleia de Deus acredita que os dons espirituais não são apenas 9 ou 12, são 32 dons espirituais apresentados em toda a Bíblia. A Assembleia de Deus que acredita que os dons tanto de vocação quanto os dons de poder, eles estão em atividade hoje. Portanto, quem é assembleiano tem que acreditar que há curas divinas,
quem é assembleiano tem que acreditar que há milagres, que há línguas estranhas e que há até hoje a manifestação dos dons espirituais e que o Espírito Santo ainda vocaciona pessoas com dons de profecias, pessoas com dom de interpretação de línguas, com dom de operação de milagres, porque isso está tratado no seu credo, e isso a Assembleia de Deus crê que é uma soberana vontade do Espírito Santo. A Assembleia de Deus acredita na segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque ele já veio uma vez, há mais ou menos 2000 anos atrás. Acredita que ele vai voltar em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Portanto, a Assembleia de Deus ela é pré-tribulacionista. Ela acredita que Cristo vai vir, arrebatar a igreja e depois vai se iniciar a grande tribulação. E a segunda vez vai ser uma forma visível, portanto, todo olho vai poder ver. E uma forma corporal, com a igreja glorificada, com os arrebatados, para reinar sobre o mundo durante os 1000 anos. Isso estão as referências bíblicas aqui. Uma delas é a 1 Tessalonicenses 4,16, capítulo 17, 1 Coríntios 15, versos 51 e 54, Apocalipse 24, Zacarias 14,5 e Judas, versículo de número 14. Para nós começarmos a finalizar, a Assembleia de Deus acredita no comportamento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados. É lá que eles vão receber a recompensa pelos seus feitos em favor da sua causa de Cristo na terra. A Assembleia de Deus acredita, e é isso que as evidências bíblicas mostram, da diferença do juízo final para o tribunal de Cristo. E que no tribunal de Cristo vai ser o momento onde os cristãos vão receber o galardão pelos seus sofrimentos e como presentes da sua vida cristã aqui na terra, não é? E a referência disso está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Mas a Assembleia de Deus também acredita no juízo final, onde vão comparecer todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, e os que morreram durante o período milenal, e os que na final da época estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os infiéis de todos os tempos. A Assembleia de Deus acredita na doutrina bíblica do inferno. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. A Assembleia de Deus acredita que antes de ir para o inferno, todos esses, desde a criação, todos vão comparecer perante o juízo final, e ali que irá sair juntamente com o juízo ou a sua sentença, e é ali que a Bíblia vai mostrar essas sequências de textos que vão falar sobre o inferno. E não se esqueça que Cristo falou mais do inferno do que sobre o céu, e se Cristo falou desse lugar, sem sombra de dúvidas esse lugar está aí, existe mesmo, e a parábola do rico e do Lázaro vai ter uma noção do que seria isso, tá bom? A Assembleia de Deus acredita que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como uma união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente em conformidade como definido pelo sexo da criação geneticamente determinado. A Assembleia de Deus não pode se curvar à ideologia de gênero. A Assembleia de Deus acredita que simplesmente, como diz lá no livro de Gênesis, e macho e fêmea os criou, que o casamento ele é dotado simplesmente de homem e de mulher. Eu estou falando isso porque existem igrejas que já autorizaram, igrejas nos Estados Unidos, que já autorizaram o casamento homossexual. Infelizmente, tá bom? E é nisso que a Assembleia de Deus acredita, galera. E é exatamente nisso que a Assembleia de Deus, ela simplesmente vai se pautar, entendeu? Então, esse é o credo. Se você